Seja bem-vindo a Minutos INE. Hoje iremos falar de um dos indicadores macroeconómicos mais importantes calculado pelo INE, o Índice de Preço no Consumidor, abreviadamente IPC. Você sabe o que é o Índice de Preços ao Consumidor? O Índice de Preços no Consumidor é um indicador que mede a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços consumidos pela população média. Os resultados mostram se os preços aumentaram ou diminuíram de uma forma generalizada em relação a um período de referência denominado de ano base. Ele é um dos índices de preços mais importantes, que constitui a medida mais utilizada da inflação. A definição de toda a estrutura do cálculo do IPC é baseada nos dados do Inquérito às Despesas e Receitas Familiares, IDRF. Inquérito este realizado pelo INE de 5 em 5 anos. Através deste inquérito, consegue-se ter a real percepção de todos os bens e serviços mais consumidos pela população média, constituindo assim o cabaz de cálculo para a produção do principal indicador do índice, que é a taxa de inflação. De acordo com os resultados do último IDRF, realizado em 2015, as famílias cabo-verdianas gastavam mais no consumo dos seguintes bens e serviços: produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, habitação, água, eletricidade e gás e transporte, etc. Em termos conclusivos, 54,5% do orçamento dos cabo-verdianos são gastos em alimentação e habitação. O INE fez a mudança do ano de base do IPC em 2018. Os primeiros resultados com a nova base foram publicados em fevereiro de 2019. As recomendações internacionais aconselham uma revisão e atualização do ano de base, bem como dos cabazes e estabelecimentos de venda de 5 em 5 anos, uma vez que é neste período que pode ocorrer mudanças significativas no hábito de consumo das famílias. A última revisão do ano de base tinha acontecido em 2007. Como é calculado o IPC? O IPC de Cabo Verde é de âmbito nacional e desagregado em urbano e rural, seguindo as principais recomendações internacionais. Utiliza igualmente como nomenclatura a classificação do consumo individual por objetos, facilitando a comparação internacional. Para o cálculo do IPC, o INE faz um levantamento de preços em cerca de 570 estabelecimentos nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Santiago, numa média de 17.980 preços. Todos esses preços são comparados com os preços do ano base, resultando num único valor que reflete a variação geral de preço no consumidor. A agregação dos índices regionais baseou-se em 3 ilhas: Santo Antão, São Vicente e Santiago. Com a seleção destas 3 ilhas, garantiu-se o padrão de representatividade no cálculo do IPC nacional. De acordo com os resultados do IDRF 2015, com estas 3 ilhas, garantiu-se uma cobertura de cerca de 80% da despesa de consumo privado das famílias. Em termos de exemplo, se uma pessoa consome muito biscoito e este constitui praticamente 50% do seu consumo, se o preço desse aumentar muito de um mês para o outro, a pessoa pensa que a inflação está absurda. E quando o INE divulgar que o IPC entre o mês anterior e este mês é de 1,2%, ele vai pensar com certeza que o INE está errado. Como é que o preço de biscoito aumentou tanto e o IPC deu este valor? O que acontece é que a inflação não compara o aumento de único preço, mas sim aumento generalizado dos preços no cabaz de compra. Você sabe qual é a utilidade do IPC? Permite que o governo estabeleça e avalie a política de preços, conjunto de medidas do Estado sobre os preços. Permite calcular o consumo das famílias em termos reais, eliminando o efeito de variação dos preços, observando apenas o efeito de quantidade. Negociar contratos de trabalho com os sindicatos, indexando os salários ao valor da inflação. Medir a competitividade da economia, calcular a inflação. Assim, foi hoje um Minutos INE sobre o IPC.